TC News. Seu resultado é nossa marca. Olá, olá, muito bom dia para você, ouvinte, espectador aqui da TC News, 7 horas 30 minutos, tá começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Como é que você tá? Bora me ajudar a acordar o galinheiro hoje? Deixa o seu like aí embaixo no nosso canal, também se inscreva aqui no canal do TC, se você não for inscrito ainda, e bora lá para esta terça-feira. Uma terça-feira que não vai ter muita movimentação por parte dos Estados Unidos, afinal de contas amanhã é que é o grande dia lá nos States, afinal de contas tem a decisão do FONC, né, do Federal Open Market Committee, né, que é o Comitê de Mercado Aberto lá nos Estados Unidos, que seria o equivalente ao Copom aqui no Brasil. Tem o CPI antes dessa decisão sair. Porém, hoje não significa que a gente não tem assunto para falar, afinal de contas, se amanhã é o CPI, hoje é o IPCA, vai ser divulgado pelo IBGE logo mais às 9 horas da manhã, mas não é só isso, tem também discussão sobre a chamada MP do fim do mundo, né, como ficou cunhada por alguns setores da economia. Tem outras pessoas que continuam chamando pelo termo mais técnico, que seria a MP do PIS/COFINS, né, que limita aí os créditos de PIS/COFINS que alguns setores podem ter acesso. E aí a gente vai ter várias reuniões políticas neste sentido, vai ter várias reuniões do Haddad com lideranças do setor, o Lula também vai entrar neste balaio, muita coisa para acontecer no dia de hoje, e ainda tem falas de Roberto Campos Neto mais uma vez, o homem tá falando e a gente tá cobrindo todas as falas dele. A gente vai repercutir tudo isso e muito mais ao longo da nossa programação no dia de hoje, e você participa conosco. Já pedi pra você deixar seu like, pra você se inscrever, você também pode interagir, que nem a galera já está interagindo conosco, a Carla Khaled tá por aqui, o Deuclides Deliberali, também o Ronaldo Luiz, o JB Marfori, entre várias outras pessoas que já estão mandando o seu alô e respondendo a nossa enquete, afinal de contas tá aí embaixo junto do chat do YouTube para você responder. O risco fiscal elevado das últimas semanas se deve principalmente ao quê? A derrotas do governo no Congresso, ao enfraquecimento de Haddad, às eleições municipais deste ano, né? Ou então a visão econômica do governo. Você responde aí pra nós qual que é a sua opinião. Enquanto você responde, eu trago pra você quais são os destaques do programa de hoje. PP, Partido de Lira, aciona o STF contra a medida provisória do governo, segundo coluna do portal G1. Abatimento de PIS e COFINS pode levar até 5 anos com o MP do equilíbrio fiscal, segundo o Valor Econômico. Pacheco avisa a Lula que pretende devolver MP do PIS/COFINS. E Conselho de Segurança da ONU aprova resolução para cessar fogo em Gaza. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. 7 horas 33 minutos, vamos cumprimentar o contribuidor do Esquenta de hoje, Gabriel Junqueira, aqui da Santa Fé Investimentos, também contribuidor do TC. Muito bom dia pra você, Gabriel, bora lá, porque hoje o dia é dia de IPCA e de muita negociação política. Bom dia pra você. Muito bom dia, Diego, bom dia aos telespectadores. Realmente hoje é um dia movimentado, a gente tem o IPCA, tem as movimentações sobre a MP do PIS/COFINS, que tem trazido muito barulho político ali em Brasília, e principalmente ver quais serão as medidas do Haddad, né, para compensar essa MP que provavelmente vai cair, Diego. Exatamente, vamos ver se vai ter alguma solução, né, porque basicamente o governo chegou com essa proposta, o Congresso virou e falou, não gostei. E agora? O que você vai fazer, né? Colocou novamente no canto, aí encurralando o Haddad e o governo como um todo. Vamos ver se eles vão ter alguma alternativa e se vão conseguir convencer. Afinal de contas, tem reunião do Lula e também do Haddad com lideranças de setores que não estão nem um pouco satisfeitos com essa MP. Então vamos dar uma olhada nos eventos da agenda, porque eu trago para vocês todos os detalhes dessas reuniões. Começando com o relatório mensal da OPEP. Isso também é outro ponto relevante, tá? Ele não tem um horário definido, pode acontecer 8 horas da manhã, segundo alguns portais, 9 horas da manhã, segundo outros portais. De qualquer forma, a gente vai acompanhar até ele ser divulgado e trazer as últimas projeções por parte do cartel
para a economia do mundo como um geral e também sobre o setor de petróleo em específico. 9 horas da manhã saiu o IPCA, a inflação oficial do Brasil, medida pelo IBGE, vai sair referente ao mês de maio. 9 horas da manhã também tem um Lula no radar, ele vai se reunir com o Ricardo Alban, que é presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E é bastante relevante porque esse cara ainda vai falar de novo, vai se reunir de novo com outra autoridade, mas pro outro lado aí da nossa agenda, na segunda coluna da nossa agenda ficou spoiler. Às 10h10 da manhã, aí vem o Campos Neto pro nosso radar, o presidente do Banco Central vai fazer uma palestra no Valor's Emerging Tech Summit 2024, então mais uma fala por parte do Campos Neto, ele que tem assumido bastante os microfones nos últimos dias, né? 10h30 da manhã, leilão do Tesouro Nacional, você já tá acostumado, terça-feira é o leilão dos títulos pós-fixados, portanto, equivalentes ao Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. 2 horas da tarde, sim, tem esse abismo mesmo, lá nos Estados Unidos é a vez do leilão dos Treasuries de 10 anos. Portanto, os títulos mais seguros do mundo vão ter o seu leilão anunciado ou realizado às 2 horas da tarde nos Estados Unidos. 2 horas da tarde também, aí entra o Haddad também nas articulações, nas negociações. Ele vai se reunir também com o Ricardo Alban, presidente da CNI, e com o João Martins da Silva Júnior, presidente da CNA, representante do setor agro, que também é outro setor que está reclamando bastante dessa MP. E às 4 horas, o Haddad volta ao radar, ele vai se reunir com representantes de petrolíferas. Afinal de contas, a gente já trouxe, inclusive, no dia de ontem, essa informação que alguns representantes do setor de combustíveis estão falando que os combustíveis devem ficar mais caros por conta dessa MP em 11 centavos, pelo menos, né, no caso da gasolina em específico. Então, assim, é uma situação complicada, o Haddad vai ter que trabalhar bastante na articulação no dia de hoje e o Lula já vai abrir alas neste sentido às 9 horas da manhã, como a gente chegou a trazer na primeira coluna. 5h30 da tarde, aí tem os estoques de petróleo API nos Estados Unidos e à noite a gente vai para a Ásia. 8h50 tem o PPI sendo divulgado no Japão, o índice de preços ao produtor do mês de maio, e na China, 10h30 da noite, vão ser divulgados o CPI e o PPI também referentes ao mês de maio. É a semana da inflação, né, o Gabriel Junqueira? A gente tem inflação aqui no Brasil daqui a pouco. À noite vai ter a inflação lá nas principais economias da Ásia. Mas o que chama atenção é realmente essas várias reuniões que vão rolar hoje, reuniões políticas, para tentar resolver essa questão da MP. A gente vai trazer daqui a pouco no noticiário também essa discussão que já começou no dia de ontem, Gabriel. É isso, Diego. Essa questão da MP do PIS/COFINS, ela realmente precisa ser equacionada, não só pelo efeito prático dela, mas pela forma como ela foi introduzida ao Congresso Nacional, né? Então, não houve diálogo por parte da Fazenda, não houve uma formulação de uma MP conjunta, houve basicamente um envio de uma medida provisória sem qualquer tipo de negociação, e uma medida provisória que afeta diretamente os setores produtivos da nossa economia, né? Você comentou aqui do setor de distribuição de combustível, né? Um possível aumento da gasolina em 11 centavos, isso, além de trazer um impacto direto no bolso da população, também não ajuda em nada no controle da inflação, né? Então, um governo que quer baixar juros, mandar uma MP nesse sentido não vai agregar muito, porque a gente vai ver o efeito prático disso no IPCA dos próximos meses, né? Isso não deve acontecer hoje, mas nos próximos meses, certamente, com essa MP veremos esse efeito. Também tivemos os efeitos sobre os setores exportadores, especialmente o agronegócio. Então, é uma situação bastante delicada isso. Eu acho que o governo deveria repensar aqui, e os próprios líderes políticos, né? A gente já teve o Ciro Nogueira indo ao STF, o Pacheco, enfim, essa MP ela vai ter o que falar, né? E sobre a agenda, hoje o IPCA é bastante relevante, mas eu sigo colocando aqui como um evento chave o leilão dos Treasuries de 10 anos, né? Esse leilão ele drena fluxo dos ativos de risco, e é bastante importante a gente ficar atento, até mesmo para saber o apetite do investidor para esse tipo de ativo, Diego. Exatamente, considerando que o Ibovespa de novo não conseguiu subir,
apesar de, né, vou ser justo com o Ibovespa, ele fechou basicamente no 0 a 0 ontem. Mas ainda assim, é mais uma queda consecutiva, porque apesar de ter fechado no 0 a 0, foi 0,01% de queda para o Ibov ontem. Ou seja, ficou no negativo. Ou seja, mais uma vez no vermelho, situação realmente complexa, e com esse leilão de treasuries de 10 anos, dependendo do apetite dos investidores por esses títulos, que são os considerados mais protegidos ou mais seguros do mundo, aí a situação pode ficar ainda mais complexa aqui para o Brasil. Bom, 7h41, eu já introduzi o fechamento de ontem aqui no Brasil, então bora lá, né, para trazer todos os detalhes. Foi uma queda de 0,01% para o Ibovespa à vista, 120.759 pontos, porém o Indifut fechou na alta de 0,36% aos 121.015 pontos. Será que a gente vai ver o Ibov voltando a subir no dia de hoje? Talvez tentar correr atrás dessa alta que teve no Indifut. Afinal de contas, o Indifut fecha depois do Ibovespa, né? À vista. Então, vamos ver, né, o quanto que vai ter de reação do Ibovespa à vista em relação ao Indifut de ontem. O dólar futuro, por sua vez, esse também fechou no 0 a 0, mas numa queda de 0,02%, R$ 5,364. Ainda assim, a gente viu que começou bem estressado, né? Chegou a ter bastante uma movimentação nesse sentido pro dólar no dia de ontem. No fim, fechou próximo do 0 a 0 junto com o Ibovespa, tá? A curva de juros fechou sem uma direção muito clara. Na ponta mais curta, D1 F26, por exemplo, houve um estresse de 5 pontos base, mas no resto da curva houve um desestresse de até 7 pontos base. No caso do D1 F34, em média, houve uma queda aí de 4 pontos base em toda a sua extensão, considerando essa alta no D1 F26 e o 0 a 0 no D1 F27. Dentro da composição do Ibov, maior queda foi para o setor varejista. Realmente a situação está complicada. Soma 3 caiu 4,67%, liderando as quedas. Está vendo aí na sua tela, inclusive, R$ 5,72. Arezzo caiu 4,14%, R$ 48,40. Vivara fechou o pódio dos vendidos numa queda de 3,59%, R$ 20,95. E as menções desonrosas na visão dos comprados ficaram para BPAC 11, BTG Pactual, que caiu 3,30%, e Lojas Renner, outra do setor de varejo, também do setor varejista de moda, né? Como a gente vê o Arezzo, por exemplo. Então, Lojas Renner caindo 3,11%, fechou na mínima intradiária, inclusive, nos R$ 12,76. Na ponta positiva, a gente tem que falar de São Martinho, o SMTO3, fechou na máxima intradiária, R$ 30 cravados, 6,19% de avanço, um senhor avanço, inclusive, para São Martinho. Vibra também avançou 2,40%, também fechou na máxima intradiária a R$ 21,30. E fechando o pódio dos comprados está a Prio 3, que avançou 2,20%, encerrando em R$ 40,80. As menções honrosas vão aí para Suzano e Braskem. Suzano que subiu 2,14% e Braskem que avançou 1,99%. Mas por pontos, o que mais puxou realmente o Ibovespa foi a Suzano e a Vibra, né? As duas empresas que mais puxaram o Ibovespa no dia de ontem, pelo menos nos que estão aparecendo aqui com pontos, né? A gente teve alta da Petrobras, a gente também teve alta forte da Vale, então essas duas, obviamente, são as que mais puxam a alta do Ibovespa, pelo peso que elas têm na composição do índice, né? Então, as duas acabaram puxando bastante aí a composição do Ibov como um todo. 7h44, desse fechamento de ontem, Gabriel, o que você gostaria de destacar? A gente teve uma performance bem complicada para as varejistas, em especial as de moda ontem, né? Diego, ontem, apesar da gente ter tido um índice basicamente na estabilidade, né, o destaque negativo fica pelo índice de small caps, né, o Small 11 teve uma performance muito negativa, talvez o Small ele represente de uma forma mais fidedigna, né, a nossa economia local aqui, né. O Ibovespa ele tem um peso muito forte de Petro, dos bancos, Vale, então ele acaba um pouco mascarado pela performance dessas ações e não olhar diretamente o que está acontecendo com as empresas aqui da nossa economia local, e aí o Small é um bom indicador para isso, né. Então a gente vê as varejistas, principalmente de moda, né, Somarezo tem um deal acontecendo, acho que as incertezas do que vai virar a empresa, como é que vão ser as sinergias, óbvio que
as coisas estão saindo ao passo que o deal vai se desenvolvendo, mas você ainda tem muita incerteza na tese dessas duas empresas e isso trava muito ali como é que vai ser a performance das suas ações, né? Do lado positivo, destaque muito bom para São Martinho. Acho que o setor de açúcar e álcool é um setor que vem sofrendo demais do mercado, muito em função de questões da precificação da gasolina, né, de Petrobras e do etanol, acaba que entra nesse meio, mas as pessoas acabam esquecendo que parte da produção, e atualmente o mix das usinas está muito mais tendencioso para o açúcar, né? O açúcar ele está operando num patamar muito bom, num patamar alto. As usinas devem ter uma performance positiva com uma produtividade boa do canavial, né? Isso aconteceu porque há 3 anos atrás nós tivemos diversos problemas climáticos que levaram a uma renovação muito intensa dos canaviais, então você deve ter uma produtividade alta e trazer para as usinas esse novo perfil aí de açúcar alto e um etanol mais complexo pode ser um perfil muito bom, e aí eu vejo uma São Martinho começando a trazer um pouco mais de fluxo, porque além desse contexto macroeconômico do seu setor, também é uma empresa muito bem gerida e uma empresa de muita qualidade. De resto, a gente continua vendo também empresas ligadas ao dólar, né? Então uma Suzano é muito ligada ao dólar, uma Prio também muito ligada ao dólar, que aí, num ambiente macro de alta do dólar e bolsa em queda, acabam se favorecendo bastante, tendo um perfil até defensivo nos portfólios, Diego. Perfeito, Gabriel Junqueira. Bom, vamos agora para o noticiário, vamos começar com as expectativas para o IPCA. É o seguinte, hoje a gente vai ter a divulgação, portanto, às 9 horas da manhã. A expectativa é que deva acelerar para 0,40% em maio, aí o IPCA, portanto, do mês passado, né? Em relação ao 0,38% de abril, então uma leve aceleração em relação à última leitura, com estimativas entre 0,32% e 0,46% entre as casas de análise, tá? A inflação em 12 meses deve subir de 3,69% para 3,87%. E em maio, a alta do IPCA deve ser puxada pelas passagens aéreas, que devem subir 6% após a queda de 12,09% que teve em abril. Mas, mesmo com os primeiros efeitos aí da tragédia no Rio Grande do Sul, né, que devem impactar agora sim o IPCA, essa leitura de maio, ainda assim os economistas esperam uma desaceleração no grupo de alimentos e bebidas e também de alimentação no domicílio, com desinflação em alguns alimentos, né? Agora, a grande questão é, o IPCA hoje vai ter força? Vai ter força, com certeza vai ter muita importância no dia de hoje para a nossa performance aqui no Brasil, porém não deve ser o principal fator que vai ser levado em conta pelo Copom, né, para a decisão da semana que vem. Afinal de contas, o Roberto Campos Neto já cansou de falar e outros diretores também cansaram de falar sobre essa desancoragem das expectativas de inflação pelo mercado. Inclusive, foi uma fala reforçada pelo Paulo Piketty no dia de ontem, dizendo que a inflação sim está desacelerando, mas ainda segue acima da meta. O diretor do BC, inclusive, afirmou que o processo de desaceleração da inflação ainda coloca os níveis atuais acima da meta, principalmente em 2025, que é o horizonte relevante da política monetária a partir de agora. E tá aí o ponto mais importante dessa fala, né? O horizonte relevante, que é justamente o tempo que demora para a política monetária efetivamente ter efeito, né? Então, por conta disso, o horizonte relevante do Banco Central é 2025 nesse caso. Então a gente já teve o Campos Neto falando isso, inclusive, numa última participação que ele teve, né? Falando que tentar fazer política monetária a partir da inflação corrente é que nem dirigir olhando para o retrovisor, você tem que olhar para as expectativas do mercado para frente, e as expectativas estão desancoradas. A gente viu isso ontem no Boletim Focus, voltando a subir as expectativas do IPCA, tanto para este ano quanto para o ano que vem. Isso não ajuda nem um pouco na decisão do Copom. Inclusive, a grande expectativa, né, é que realmente o Copom tenha unanimidade em manter a taxa Selic no patamar em que ela está na semana que vem, para ver se essas expectativas
reancoram, né? Porque cada vez menos tem esse espaço para o Copom fazer o corte na Selic. Eu vou continuar este ciclo de afrouxamento monetário aqui no Brasil. Qual que é a tua expectativa de reação dos mercados hoje, Gabriel, a partir dessa divulgação do IPCA? Se ele vier melhor que o esperado, a gente pode ver uma reação nos ativos ou realmente não vai ter tanto impacto? Afinal, a gente depende muito do fluxo gringo e tem outros aspectos que estão pesando mais, como, por exemplo, o risco fiscal. Diego, eu acho que um IPCA mais positivo, obviamente a gente pode ver uma reação positiva do mercado. Isso é natural, né? Mas eu não enxergo esse mercado nosso atual com força para sustentar uma reação positiva por mais tempo, né? Então o que isso quer dizer, né? Eu não vejo a gente mudando um pouco a tendência para engatar em altas sucessivas no curto prazo, sem um fato novo, e o IPCA ele é um fato relevante, mas acredito que não seja o fato novo que o mercado espera, né? O mercado ele gostaria de ver um posicionamento do governo, ele gostaria de ver uma geopolítica mundial, né, principalmente nos Estados Unidos, a questão da curva de juros lá de uma forma mais pacificada. E óbvio, o IPCA ele é um indicador importante, ele faz preço sim, mas no atual momento do nosso fluxo de investidores, não vejo essa força de precificação para uma mudança de tendência com um dado de IPCA mais positivo ou não do que o mercado espera, né? O destaque ele acaba ficando pelo fluxo de investimentos, né? A gente vê a liquidez do Ibovespa muito ruim, isso acontece principalmente pela retirada dos gringos e também a falta que o investidor local faz, né? Hoje você consegue comprar uma B longa a taxas extremamente atrativas, né? A gente está falando aí de IPCA mais 6, IPCA mais 7, tudo isso, então é bem complicado. Eu vejo dessa forma. Perfeito, Gabriel. Bom, vamos falar então do risco fiscal, que é um dos pontos que mais pegam também aqui no Brasil, né? Muita gente, inclusive da nossa audiência, fala que esse é um dos pontos que mais pega para afastar o gringo aqui do Brasil. E é o seguinte, a gente tem que falar dessa MP do PIS e COFINS, né? Afinal de contas, ela que tem basicamente monopolizado as notícias, as manchetes nos últimos dias. Afinal de contas, é uma novela, né? E a gente teve atualizações nesse sentido no dia de ontem. Primeiro que o PP, que é o partido do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, acionou o STF contra a medida provisória do governo. E tá aqui o destaque para você acompanhar, você ouvinte aqui da TC News. Então, o objetivo do governo é compensar a perda deste ano da desoneração da folha de pagamentos, só que o PP entrou no STF. Na semana passada, nem bem o texto da MP tinha chegado no Congresso. Parlamentares que representam os setores mais atingidos já pediam a devolução da matéria ao Planalto. Na regra atual, uma empresa que paga PIS/COFINS na compra de insumos e pode abater o valor em outros impostos para garantir que não haja um pagamento de impostos ou cumulativos. O que a MP faz é determinar que os créditos de PIS/COFINS só podem ser usados para abater o próprio PIS e COFINS. A mudança afeta em cheio os setores que são imunes ao PIS e COFINS, como, por exemplo, exportação, agro e medicamentos, como a gente tem falado bastante. E aqui está o que o PP alega. Diz que a medida provisória não atende os critérios previstos na Constituição de que o tema deve ser relevante e urgente. O caso ora sob exame não possui qualquer relevância social e muito menos urgência, seja porque não foram alegados, seja porque não foram comprovados. Então tá aí a ação do PP contra o governo nesse sentido. E aí teve também essa leitura da CNI, né, do abatimento do PIS/COFINS, que pode levar até 5 anos com a MP do equilíbrio fiscal. Grandes empresas exportadoras, principalmente no setor de soja, proteína animal, mineradoras e distribuidoras de combustíveis, detentoras do crédito de PIS/COFINS para serem compensados, podem levar até 5 anos para o abatimento de todo o crédito com essa MP. Diferentes segmentos contestam, inclusive, apontada como um retrocesso de 1 década. E aqui está a nota da Confederação Nacional da Indústria, cujo presidente vai se encontrar com o Lula às 9 horas da manhã e depois com o Haddad às 2. A nota diz, abre aspas, essa modalidade de compensação foi autorizada pela Lei 13.670 de 2018 e foi um grande ganho de competitividade para a produção nacional, pois reduziu o acúmulo de créditos tributários federais.
constando, portanto, nesta nota, que avalia a restrição à compensação de créditos de PIS/COFINS como prejudicial ao crescimento econômico e grave retrocesso. E aí, a gente também teve uma reação do próprio Rodrigo Pacheco, né, que se encontrou com o Lula ontem, como você pode ver na minha tela também, em reunião com o executivo e também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente do Senado reclamou que não foi avisado com antecedência, mesma reclamação que o Lira chegou a trazer antes sobre essa medida provisória, e basicamente o Pacheco deu um ultimato para o governo, dizendo que vai devolver a medida provisória caso o governo não chegue hoje com uma nova proposta para tentar compensar essa renúncia fiscal. Então, assim, é uma novela que vai continuar por algum tempo. E aí, isso pressiona ainda mais o governo para tentar um corte de custos. E é isso que o Haddad vai tentar fazer com o Lula, né? Ele vai propor ao Lula, vai estabelecer o mesmo teto do arcabouço, que é 2,5% acima da inflação, para despesas que hoje são vinculadas ao salário mínimo, saúde e educação. É uma coluna do Estadão, do Álvaro Gribel. Segundo ele, a ideia é corrigir a distorção dos gastos obrigatórios, que atualmente crescem num ritmo muito superior e também comprimem, melhor dizendo, o espaço para investimentos e custeio da máquina pública. Essa solução já tinha sido apresentada, inclusive, pelo Haddad no encontro fechado com investidores na última sexta-feira, que gerou aquele bafafá, aquela estresse absurdo na curva de juros, quando os participantes ficaram incomodados com a percepção de que o ministro da Fazenda não tem carta branca com o Lula. Assim, Gabriel, sinceramente, considerando que a gente está vendo um governo que não fala, basicamente, em nenhum momento sobre corte de custos ou corte de gastos para tentar chegar no equilíbrio fiscal, vai ser uma luta árdua por parte do Haddad, e tem essa questão da MP para se discutir também. Exato, né? E essa MP ela conseguiu algo que fazia muito tempo que o governo não conseguia, né? Uma unanimidade, né? Todo mundo contra essa MP. Então, pois é. De fato, ela uniu o setor produtivo, o parlamento, enfim, todos são contra a MP. Deve ser mais uma derrota do governo, que é essa devolução. E também chega a ser até uma afronta a alguns setores que têm conseguido trazer o PIB do Brasil a patamares mais elevados, né? Então, o que a gente vê é que o governo ele busca algumas alternativas, né? O Haddad falou sobre desindexar o salário mínimo, limitar o aumento de gastos em algumas áreas aí a 2,5%, né? A correção dos gastos a 2,5%. São medidas interessantes, medidas que trariam um alívio aí nos gastos e, de fato, podem compensar a desoneração da folha e também substituir essa MP, né? Mas o desgaste gerado pela MP, a gente pode até colocar aqui como algo bastante relevante o evento de sábado passado, que teve as falas tanto do André Esteves quanto do Rubens Ometo de desembarque no apoio ao governo após essa medida, também são bastante relevantes aí para o cálculo político do governo. O governo ele já vinha de algumas derrotas bastante significativas no parlamento e deve continuar tendo essas derrotas junto com essa MP do PIS/COFINS, Diego. TC News. Seu resultado é nossa marca.